Criação, uma palavra que usamos em muitos contextos diferentes. A criação de animais, por exemplo, o Manel anda a criar galinhas. Na educação, a Joana foi educada pelos avós. Na criação artística, a Pietà de Miguel Ângelo na Basílica de São Pedro. Fundação de uma instituição, por exemplo, determinada pessoa criou um clube de xadrez para os reformados, a invenção, etc, etc. Em português geral, o que é que significa criar? Criar significa dar origem a algo, dar vida a algo. No cristianismo, o conceito de criação é absolutamente fundamental. Não só no cristianismo, também noutras religiões, como o islamismo e o judaísmo. Mas no cristianismo, em particular, no nosso credo, nós dizemos: creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na Bíblia, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, do livro do Gênesis, começa assim a Bíblia: no princípio Deus criou o céu e a terra. Que significa, em linguagem cristã, criar? Significa várias coisas. Aqui vou dizer 4. Primeiro, significa o mesmo que significa em linguagem filosófica. Em linguagem filosófica, criar é produzir do nada, a partir do nada. Ou seja, onde não há nada, passar a haver alguma coisa. Assim, Deus Criador significa um Deus que do nada deu origem ao universo e toda a criação, com tudo aquilo que ela tem. Isto corresponde à nossa questão, à questão de todos os tempos, todas as culturas, de onde é que vimos, de onde é que vem tudo isto. Hoje em dia, sabemos que provavelmente tudo aquilo que existe no universo provém de uma massa muito quente e muito condensada. Chamamos a teoria, ou as teorias do Big Bang. Está bem, mas alguém diz, mas essa massa muito quente e muito condensada, de onde é que ela própria vem? É o princípio da causalidade, que dá origem a todas as ciências. O pressuposto que tudo que existe tem uma causa. Se cada coisa particular tem uma causa, o conjunto de tudo o que existe, também ele próprio tem que ter uma causa. E por isso, a natureza toda tem um caráter sagrado, porque vem de Deus, foi criação de Deus. Algumas pessoas, por causa desse caráter sagrado da natureza, adoram a natureza e chamam-lhe Deus, chamado panteísmo. Dizem que Deus é o conjunto da natureza. Não é. Mas qualquer criação artística reflete um pouco da personalidade do seu autor. E assim nós vemos um céu estrelado, vemos o mar, e ficamos completamente em êxtase, porque de alguma maneira chegamos um bocadinho perto de Deus. Não que a natureza seja Deus, mas reflete Deus. Isto vem logo nos primeiros capítulos da Bíblia, a ideia de um Deus como um Criador. Mas atenção, a Bíblia não diz como é que aconteceu o processo das origens, como é que aconteceu o processo da criação. Aliás, se dissesse, tentando ler a Bíblia nessa chave de perguntar como é que as coisas aconteceram há milhões e milhões e milhões de anos, teríamos duas versões completamente incompatíveis, se fosse esse a chave de leitura, em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Segundo, ao contrário do conceito filosófico de criação, o conceito cristão acrescenta uma coisa muito importante. Deus cria por amor, ou seja, não é uma produção mecânica, não é um ato mecânico, mas é um grande ato de amor. Vem logo no Gênesis este refrão, logo no primeiro capítulo, à medida que Deus vai criando, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e no último dia, quando criou o ser humano, o homem e a mulher, o refrão muda e passa a ser: e Deus viu que era muito bom. É um Deus bom que cria por amor. No segundo relato, insufla nas narinas desta estátua de barro que fez, insufla o seu sopro e dá vida, e assim surge o primeiro homem. É um Deus que se comunica por amor. Outra diferença muito grande no conceito cristão de criação, quando falamos de criação, não estamos a falar só do instante inicial. Não estamos a falar em algo que aconteceu no princípio, como se Deus tivesse criado e depois tivesse ido para o céu a descansar ou a observar com os binóculos o que é que está a passar cá embaixo. Deus, nós não podemos dizer que Deus criou, temos que dizer Deus criou e Deus cria, continua a criar. Mas então o Gênesis, nos dois relatos, não é acerca do passado, não é acerca das origens.
Bem, reparem, é uma questão literária. Eles não usavam a linguagem filosófica abstrata, a natureza humana, a essência das coisas. Não falavam desta maneira. Eles falavam da essência das coisas, contando histórias das origens, para dizer que a nossa essência, de onde nós vimos, é de um Deus de amor. Aliás, Adão não é um homem que existiu há muitos anos. Adão significa o homem. Adão somos nós, tal como Eva somos nós também. Outra distinção muito grande acerca do conceito de criação na Bíblia, em relação à noção geral de criação, é que Deus não cria só o mundo material. Deus cria um povo. E Deus cria uma cultura, digamos assim. O resto da Bíblia, depois do Gênesis, é a história como Deus continua a criar o seu povo. Ou seja, quando falamos em criação na Bíblia, estamos muito próximos do conceito de criação que usamos quando dizemos que um pai anda a criar um filho ou que uma mãe anda a criar um filho. O que é que significa um pai andar a criar o filho? Significa, pois, estar presente na vida dele, significa dar-lhes condições de crescimento, significa ter uma boa conversa com o filho, significa, eventualmente, dar-se a conhecer e explicar-lhe o sentido da vida, etc, etc. Portanto, esta imagem bíblica do pai ou da mãe é provavelmente a imagem mais forte associada a um Deus Criador. Por exemplo, no profeta Isaías, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. Deus não criou, Deus continua a criar-nos, mas atenção, temos que perceber aqui uma coisa difícil, Deus cria sempre através de, hoje em dia, Deus age através de pessoas que põem no nosso caminho, através das circunstâncias da vida, através de graças que nos dá, sempre através de. Então o que é que significa criação? O que é que significa Deus cria? Significa isto, que por amor Deus dá a existência a toda a realidade e a acompanha com a sua providência. Acompanha na medida em que nós deixamos, porque depois há a nossa liberdade, evidentemente. Eu ia pela rua e vi uma família, um casalinho novo com dois filhos estrangeiros, eram turistas, e o miúdo mais novo tinha uma t-shirt e na t-shirt estava escrito Love made me. O amor fez-me. Eu estava a pensar, devíamos todos andar com uma t-shirt assim e sobretudo devíamos ver ao espelho com uma t-shirt destas. Quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? De onde é que eu venho? Qual é que é a minha identidade mais profunda? Love made me. O amor fez-me. Deus fez-me. Criação. Uma palavra que vale a pena abraçar.